Pronto, a fonte da história foi a própria paciente. Sua queixa principal era dor no peito e falta de ar há cerca de um ano. Foi admitida no dia 9 de março. Pronto, ela deu entrada com essa história de dor torácica em aperto, associada à dispneia de início há cerca de um ano, relatando que inicialmente os sintomas surgiam com os esforços, certo? Ao realizar esforços físicos e cessando rapidamente com o repouso, né? Com o tempo, ela referia que essa sintomatologia foi piorando e surgindo com esforços cada vez menores, chegando ao ponto de surgir até com o repouso. Procurou atendimento em um dia de piora dessa dor. Ela procurou atendimento do centro de diabéticos e foram solicitados eletrocardiograma, raio-x de tórax, e ela foi encaminhada ao serviço do hospital, mais precisamente foi encaminhada ao transplante por ser já transplantada renal. Aí deu entrada na enfermaria do transplante renal lá no final de janeiro de 2015, foi submetida a cateterismo. Há cerca de um mês se evidenciou lesão de 80% em DA, 70% em CX e 80% em CD. Pronto, com história pregressa, ela é diabética há 40 anos, transplantada renal há 4 anos e hipertensa há 3 anos. Também é portadora de osteoporose e depressão com sintomas psicóticos. Aí há um ano ela evoluiu com uma lombalgia, foi submetida a exames, aí foi submetida a CAT também, que mostrou estenose da anastomose da artéria renal, do transplante. Foi feita biópsia também renal, mostrou rejeição celular tipo 1. Há 40 anos ela ela apresenta esse quadro de dor em membros inferiores, bilateral, e que surgiam com o esforço e associada à cianose e a edema. Aí eu interroguei da OP para ela. Ela foi submetida a cesárea, esterectomia por miomatose há cerca de 40 anos, nega alergias medicamentosas e é acompanhado nos ambulatórios de endócrino por diabetes mellitus, da cardio por hipertensão de difícil controle, no transplante renal, na cirurgia vascular por essa claudicação ainda a esclarecer, ela é acompanhada também na otorrino por vertigem a esclarecer e na psiquiatria por depressão com sintomas psicóticos. Como hábitos, ela nega etilismo, nega tabagismo e como atividade física, relata que realizava somente as tarefas do dia a dia, as tarefas domésticas. História psicossocial, natural de Itapajé, morava em zona rural, em casa de alvenaria sem água encanada, sem saneamento básico e sem energia elétrica. Aí ela reside em Fortaleza há 16 anos, onde já tem a residência esses fatores. Aí é divorciada há 20 anos. Uma história familiar, ela é gesta 7, para 5, aborto 2, teve 2 natimortos, tem 2 filhos com diabetes mellitus, tem um irmão portador de hipertensão. Sua mãe faleceu de pneumonia e desconhece o motivo do falecimento paterno. Pronto, o interrogatório, a única coisa positiva é que ela relata uma dor em orofaringe há cerca de um mês, associada à rouquidão e sem relação com a deglutição. Tá? Os demais aparelhos, nada digno de nota. Pronto, ao exame, ela se encontrava em estado geral bom, aí estava vigil, sonolenta, consciente, desorientada, eupneica, hidratada, bem perfundida, um tempo de enchimento capilar menor que 3, normocorada, acianótica, nictérica e afebril ao toque. Não tinha linfonodomegalias palpáveis e tinha um sopro à ausculta da carótida esquerda. A ausculta cardiovascular, ritmo irregular, 2 tempos, bulios hipofonéticas, sem sopro. Aí, a frequência cardíaca de 68 e a PA de 160 por 70. Aí, ausculta pulmonar, um vesicular presente, bilateral, simétrico, sem ruídos adventícios, frequência respiratória de 12 incursões por minuto.
o abdômen globoso, por adiposidade, ruídos aéreos presentes, flácido, indolor, tal. Sem massa ou viscombregalias. Aí o exame das extremidades, os pulsos estavam simétricos ao exame, palpáveis, simétricos, não presenciei cianose nem edema. E ela possui também uma fístula arteriovenosa em membro superior esquerdo, funcionante, devido ao tempo de que ela realizou dialisando antes do transplante. Foram solicitados exames laboratoriais, eletrocardiograma, raio-x de tórax. Foram solicitados também eco transtorácico e doppler de carótidas, que ainda estão pendentes porque essa semana agora a máquina quebrou, aí não foi possível a realização. Foi resgatado também o cateterismo dela. Pronto. Aí o hemograma mostrou hemoglobina de 10, hematose de 34, leuco de 5.550, plaquetas 162.000, PCR 2.75, INR 0.84, TAP 1.23. Aí, função renal um pouco alterada, ureia 123, creatinina 1.9, sódio 139, potássio 3.7, o demais normal. Mostrou ao sumário de urina proteinúria também, 2 cruzes. Aqui é o eletro dela, que eu consegui ver de alterado, basicamente era só uma sobrecarga atrial esquerda, tem um índice de Morris, eu acho, tem também um índice de Cornell, foi o que eu consegui ver do eletro, né? Sobrecarga atrial e ventricular esquerda. Isso, é apiculada, né? Então, só para os estudantes, olha lá, ritmo sinusal, né? As ondas P sinusais, né? Gerando um QRS após, com intervalo PR normal, então da condição atrioventricular normal. Eixo elétrico normal, né? Entre 0 e 90 graus, é positivo em D1 e AVF, né? E a duração do QRS também normal. Portanto, o tempo de condução intraventricular está normal. Quando a gente analisa a onda T, existe uma certa retificação do segmento ST, onda R e onda S, final da onda S, existe uma retificação do segmento ST, em D1 e AVL, V4, V5, V6, portanto, alteração da repolarização ventricular, que chega a ter um infradesvelamento do segmento ST em V5 e V6. Tá? Ok. O raio-x de tórax dela, o raio-x tá levemente rodado, né? Um pouco assimétrico as clavículas, mas a área cardíaca normal, não tem nenhuma condensação em campos pulmonares, arcabouço ósseo normal, a traqueia parece ser um pouco desviada, mas ela está um pouco rodada para cá, sem mais alterações grosseiras. Então, radiografia do tórax em PA e perfil, né? Do ponto de vista técnico, a radiografia está bem razoável, né? O grau de penetração é adequado, a expansibilidade, as escápulas estão adequadamente postadas, né? Nos campos pulmonares não há sinais de anormalidade, não sei se aqui dá para ver se tem espessamento pleural apical, principalmente esquerdo, né? E na silhueta cardíaca tem cálcio na aorta, ok? Tem calcificação na aorta e a área cardíaca tem aumento do ventrículo esquerdo, né? O índice cardiotorácico deve estar no limite da normalidade. No entanto, você vê um ventrículo esquerdo que desce bem no diafragma e tendendo a encostar na porção costal esquerda. Quando você vai para o perfil, se você visualizar, você vai ver que o ventrículo esquerdo está mais próximo da coluna dorsal, né? Sugerindo aumento
de ventrículo esquerdo. Ok. Quais são as hipóteses diagnósticas, Heitor? Um hipótese diagnóstica, né? É uma doença aterosclerótica coronariana triarterial grave, né? De obstrução severa. O que mais? É, Quais são os problemas desse doente? problemas são Então, vê lá. Doença aterosclerótica das coronárias. Doença coronariana crônica, que classe funcional ela tem? 3. Tá. Qual é o segundo problema dela? Ela é hipertensa? Hipertensão arterial. A hipertensão é controlada ou é não controlada? não controlada. Então tem hipertensão arterial não controlada, apesar da terapêutica de mais de 3 drogas, é isso? Bom, que mais? Mas ela tem essa alteração de função renal também. Tem insuficiência renal crônica, doente transplantada renal, né? Teve estenose do enxerto, né? E fez angioplastia do enxerto e agora está evoluindo com insuficiência renal crônica. O que mais? E anemia, né? Que eu vi ali, 10,9 de hemoglobina, né? O que mais? Essa claudicação também não resolvi esclarecer. Tem claudicação de membro inferior. A quantos metros ela tem de claudicação? Ela anda o sintoma aparece com quantos metros? Não sei exatamente quantos metros, mas são poucos. São poucos. É menos de 100 metros, mais de 100 metros? De 100 metros. Menos de 100 metros. Tem uma claudicação significativa com sintoma. No exame físico ela tem déficit de pulso em membros inferiores? Não. Assim, eu achei simétrico a palpação de pulsos. Simétrico. Não tem déficit de pulso? Não. Tá bom. E por que você trouxe o caso? Foi discutir a conduta dela. Né? Discutir a conduta. Ela tem outras coisas importantes aqui, ó. Ela tem depressão, né? Isso. E com sintomas psicóticos, é isso? Isso. Que remédios ela está usando? Qual é a medicação que ela está usando agora? Só abrir aqui, ela está usando com antidepressivo, ela estava usando trazodona, estava em desmame de alprazolam, está usando também sertralina. O que mais? Trazodona, alprazolam, citalopram e só. E para hipertensão arterial? Para hipertensão, ela está usando atenolol, manidipina, atencina. Quantos miligramas de atenolol? Atenolol 50 mg de 12 em 12. Manidipina 10 mg de 12 em 12. Atencina 0,2 mg de 8 em 8 horas. A Sustrate 10 mg, 3 vezes ao dia. Hein? Hidralazina 25 mg. 50 mg na verdade. De 8 em 8. Só. Tá bom. E o motivo de ter trazido a sessão, qual foi? A doutora Rochelle que solicitou. A Rochelle é o motivo da sessão. É? É não, né, pessoal? Quando você... Por que eu estou fazendo isso? Não é para lhe constranger. É que quando você se dispõe a apresentar um caso, você tem que transformar ele em... Primeiro precisa ser o mais detalhado possível, né? Então precisa ser de uma maneira que as pessoas que vão ver, que não conhecem o caso, compreendam, né? Qual é o objetivo de você estar trazendo. Então o objetivo é para discutir conduta, né? Então o que você quer é discutir conduta. Mas vamos ver você trouxe o filme do cateterismo? Vamos ver lá. Esse é o filme da arteriografia renal, né? Esse é aparece o stent aqui, né? Esse aqui é um enxerto, provavelmente do rim transplantado, né?
E dá para ver um stent que foi colocado bem na região proximal da anastomose, tendo um certo grau de estenose do stent, né, da anastomose. Olha lá, tá vendo? Uma certa estenose proximal. Mas não dá pra ver. Então vamos ver lá. Agora começou a injeção na coronária direita, em oblíqua esquerda, né? Vamos ver se dá para parar aqui. A coronária direita, ela tem doença difusa, né? Evidentemente doença difusa, ela se divide em duas artérias, a ventricular posterior e descendente posterior. São ramos da coronária direita, as marginais da coronária direita, né? E a primeira artéria da coronária direita costuma ser a artéria do cone. Num percentual razoável das vezes, quase metade das vezes, você consegue ver também a artéria do nó sinusal, que com frequência sai da coronária direita. Você vê que ela é toda fina, né? E já nessa amostra dá para ver que na porção distal tem uma estenose significativa da coronária direita, ok? Vamos ver lá. Aqui é quase em AP, né? Onde ele abre melhor a artéria, né? Olha lá. E dá para ver melhor a obstrução 95, 98% da porção distal da coronária direita, uma lesão menos importante no terço médio, e dando para ver a VP e a DP, que são artérias finas, né? Mas sem lesão, tem um pouco de lesão na DP proximal, uma VP livre. O catéter está fora do ósseo coronariano, a filmagem não fica boa. Agora a injeção na coronária esquerda, né? É quase uma oblíqua direita, e já dá para ver uma lesão proximal severíssima, né? Pegando o ramo diagonal e a razão proximal da descendente anterior. Mas vamos ver as outras. Ok? Tem um ramo diagonal pequeno, lesão grave da coronária direita, e parece ter uma lesão grave da circunflexa aqui. Não sei se é da própria circunflexa ou de um ramo marginal. Vamos ver em outras projeções. Então também tem lesão severa. Isso aqui é uma septal, né? Quando você faz em oblíqua direita, aqui é DA e aqui é circunflexo. Injeção na coronária esquerda, tronco da coronária esquerda, artéria circunflexa, mostrando que também tem doença difusa, mas tem uma lesão mais severa proximal, né? Que dá para ver aqui. Ele queria fazer aqui uma crânio caudal, que era para ver melhor o tronco é curto. Vamos ver a última imagem. Não fez ventrículo. Aqui sim é uma oblíqua direita total, dá para ver bem assim. Olha lá. Tronco da coronária esquerda, artéria circunflexa, que dá dois grandes ramos. Essa primeiro ramo marginal tem doença difusa, doença proximal no terço médio, e uma segunda marginal grande, né, que tem lesão proximal. ADA com lesão proximal também, né? E uma diagonal pequena. Então, tem lesão grave da primeira e segunda marginais da circunflexa,
lesão grave proximal da DA e lesão grave distal de direita. Não foi feito ventrículo. Então, só também para os estudantes conseguirem entender a apresentação do caso. Deu para entender? Tem alguma dúvida da apresentação? Não. Então, trata-se de um doente que tem doença difusa, aterosclerótica difusa, né? Que acomete DA, CX e direita, e tem sintoma, uma doente muito sintomática, né? Que me parece ter função ventricular normal no eco, né? E não foi feita ventriculografia. E a decisão é sobre que tipo de estratégia de tratamento deve ser proposto. Você tem alguma opinião, Heitor? O que você acha? Acho que a ventriculação triarterial, né, grave, é mais beneficiada pela revascularização cirúrgica. Doutora Cristiane, quer falar? Doutor Ricardo? Antes de falar da conduta, eu queria falar um pouco da história. Acho que a história do Heitor está bem feita, embora ele tenha esquecido lá da medicação, mas é uma história bem completa. Só em relação à ordem da história, para os alunos do 5º semestre, que acabaram de sair agora do exame clínico, ainda precisa consolidar os conceitos lá de anamnese. Então, eu teria feito um pouco diferente a apresentação da história dele, embora não esteja errado, está certo. Eu teria colocado os antecedentes patológicos, começando a história, porque ele começa lá na história dele e fala assim: o paciente foi para o centro de diabetes. Por quê? Depois eu vou ver, porque ela é diabética há 20 anos. O paciente procurou a enfermaria de transplante renal. Também não sei por que no HDA. Depois ele vai falar na história patológica pregressa que o paciente é transplantado renal. Então, não está errada a maneira como ele fez, colocar na história patológica pregressa. Mas acho que fica mais claro quando são doenças que são intrinsecamente relacionadas à doença, da história da doença atual, você começa com esses antecedentes para situar melhor o leitor. Então, paciente diabético, hipertenso, portador de insuficiência renal crônica, transplantado renal, e aí continuaria. Não está errada a sua maneira, mas eu acho que seria uma maneira mais clara. Então, o paciente que é triarterial, tem doença coronariana nas 3 coronárias, sintomático, então acho que se impõe um tratamento de revascularização do miocárdio. Talvez a revascularização cirúrgica talvez consiga fazer uma revascularização mais completa. Mas antes eu mostraria para o hemodinamicista, se ele achar que é possível tratar as 3 artérias, eu faria essa opção. Se não, passaria para cirurgia. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Não? É isso mesmo, assim, tem indicação de revascularização, é bem clara, né? Quanto à escolha entre revascularização percutânea ou cirúrgica, tem aí três dados que devem levar em conta, né? Primeiro, um doente transplantado. Segundo, é um doente que tem insuficiência renal crônica. Terceiro, é um doente que tem diabetes, né? Esses 3 dados, do ponto de vista probabilístico, se beneficiam mais com a cirurgia do que com o tratamento percutâneo. Em termos de evolução, número de intervenções posteriores e eventos, parece ser melhor a revascularização cirúrgica do que a percutânea, embora não seja proibitivo você tratar com revascularização percutânea. Outros dados são os aspectos anatômicos, né, das lesões, que são levados em conta para discutir que tipo de tratamento deve ser feito. Então, a gente usa aspectos clínico-epidemiológicos, né, para avaliar o resultado que você quer obter, e também aspectos anatômicos, né? O fato de ter doença difusa e ter artérias finas são
um mau indício de resultado pós-tratamento percutâneo. Então, artérias cujas lesões são longas, difusas e com diâmetro menor do que 3 milímetros, impõe a colocação de stents mais longos e com um perfil menor. Isso aumenta um pouco a incidência de reestenose, né? Bom, por outro lado, tecnicamente, o cirurgião muitas vezes tem dificuldade de aportar, de fazer a anastomose da ponte. Mas quando você tem padrão arterial pior, o benefício da cirurgia parece ser melhor, mesmo você colocando, óbvio, tem que ser factível, né? Então, de forma geral, essa decisão ela precisa da participação do hemodinamicista e do cirurgião, além do clínico, para que você escolha a melhor estratégia para o doente, né? E assim nós vamos fazer, né? Vamos mostrar ao cirurgião, né? E vamos mostrar ao hemodinamicista, né? Para a gente poder tomar a decisão, ok? Tem mais um caso? Vamos lá. Ok, muito bom dia então, pessoal. Meu nome é Israel, sou interno do I3 do HU, né? Estou rodando agora na cardiologia. Gostaria inicialmente de agradecer a essa sessão a oportunidade de fazer o melhor pela minha paciente, né? Vamos lá. A paciente é a dona Zumira, tem 65 anos, natural e procedente de Russas, tá? Ela tem uma história de há 10 anos ter sido diagnosticada com hipertensão arterial sistêmica. E ela disse que, mais ou menos no mesmo período do diagnóstico, ela começou a apresentar esse sintoma de dor precordial, tá? Que ela era mais polarizada para epigastro, mas que ela se irradiava até mandíbulas, face, e também tinha uma sensação de peso em membros tanto superiores como inferiores, que ela referia como um farnizim. Bom, inicialmente os fatores desencadeantes eram atividades que eram um esforço um pouco maior, né? Como, por exemplo, andar de bicicleta ou longas caminhadas. Mas que já mantinham esse padrão de irradiação desde o começo. Também tinha uma dispneia associada também a esse quadro, sendo que também ela tem sintomas de ansiedade, então é difícil dizer até quando essa dispneia estava associada a esse quadro. Bom, os sintomas vieram progredindo nesse tempo, tá? E os fatores encadeantes habituais desse período mais recente eram já menores, como lavar louça ou varrer a casa. E aí, assim, até quando ela veio se internar, ela disse que quando ela saiu de casa para entrar no carro, ela já teve também desencadeamento dos sintomas. Então, ainda uma nova progressão. Bom, ela realizou um teste ergométrico, né, que evidenciou um infradesnivelamento do segmento ST, isso lá em Russas ainda. E devido a isso, ela foi encaminhada, foi indicado a ela o cateterismo. Tá? O cateterismo eu tenho um filme, a gente pode analisar posteriormente. Inclusive, vou passar o resultado dele aqui para ninguém ver. De história patológica pregressa, né? Como eu já falei, ela é hipertensa,
dislipidêmica. A gente ainda não conseguiu avaliar a questão de diabetes, ela disse que não, mas a gente já solicitou esse exame 3 vezes aqui no hospital e não foi protocolado, né, não saiu. Tem também a história de uma úlcera gástrica tratada, segundo ela, feita até EDA de controle. É tabagista, ex-tabagista, 75 anos, maço e etilista, e ex-etilista, negando cirurgias prévias ou internamentos prévios. Ela relata que em casa ela estava tomando apenas o captopril e o omeprazol, sendo o omeprazol por causa dessa questão da úlcera. Então, assim, quando ela veio e fez esse cateterismo, né, a gente vai ver o filme posteriormente, já foi de cara indicado para ela o internamento. E no internamento, né, o exame físico dela, ela mantinha um estado geral bom a regular, anictérica, cianótica, febril ao toque, hidratada e corada. A ausculta pulmonar era compatível com o quadro de ex-tabagismo dela, né, os murmúrios vesiculares bem diminuídos, com roncos esparsos. E a ausculta cardíaca mantinha um ritmo cardíaco regular, em 2 tempos, bolhas normofonéticas, mas foi encontrado um sopro sistólico, pancardíaco, mais para foco aórtico. O colega que fez a admissão no plantão noturno, né, achou a intensidade diferente. Contudo, eu creio ter sentido frêmito e, encostando na borda do estetoscópio, eu consigo ainda escutar, mesmo que ao fundo do sopro. Então, eu diria entre 4 e 5 cruzes em 6. O abdômen é globoso por adiposidade, simétrico, ruídos hidroaéreos presentes e a gente não palpou massas ou visceromegalias. E as extremidades mantêm um pulso periférico palpável, né, sem edemas. Meio que continuando o exame físico praticamente, né, a gente tem um eletrocardiograma dela. Tá? É um eletrocardiograma de 12 derivações que mostra um ritmo sinusal, um eixo aproximadamente próximo de zero, né, já que a AVF é praticamente isodifásico, um pouco mais talvez uns 10, 15 graus. Bom, a gente não consegue ver aumento do QRS. De onda P, também a gente não consegue ver um aumento muito claro. O que a gente consegue identificar, então, é uma alteração de repolarização difusa. Né? A gente vê ondas T planas ou muito pequenas, né, não convincentes, em D3, AVF, V5, V6, aí trazendo para a gente uma parede inferior ou diafragmática e uma parede lateral baixa, que seriam as mais doentes. Né? O cateterismo eu vou passar aqui para a gente primeiro ver o vídeo, né? E aí eu deixei como hipótese diagnóstica para o caso dela, né? Já inclusive conhecendo o resultado do cateterismo, uma doença arterial coronariana triarterial, e assim, né? Uma paciente que tem dor precordial, um sopro sistólico em foco aórtico, né? A gente tem que pensar também na possibilidade de estenose aórtica, muito embora ela ainda não tenha o ecocardiograma. Já foi solicitado toda a rotina pré-operatória e a gente está aguardando esses exames. Assim, é bem fácil de palpar o pulso dela, né? Talvez, se for realmente aumentado, eu não me admiraria, mas eu acho que é normal. E com relação à intensidade também do sopro, eu normalmente superestimo um pouco as intensidades. Então, eu creio que sim, tem frêmito. Pois bem. Coronariografia esquerda, né? Não sei se eu consigo parar aqui, deixa eu ver como é que... Então, coronariografia esquerda, tronco da coronária esquerda, artéria circunflexa, ramo marginal, né? Continuação e outro ramo marginal da circunflexa. Artéria descendente anterior com ramo septal, ramos septais e ramos diagonais, né? Já dá para ver que é uma doença que é um padrão arterial anormal, né? Que tem lesão aqui no terço médio, tem lesão proximal e vamos para os outros. Então, no estudo dinâmico dá para ver, em geral, sai a continuação da circunflexa é uma artéria chamada átrio ventricular, não dá para ver. Mas dá para ver aqui que tem uma descendente posterior da coronária direita, talvez fechada, que está enchendo para o colateral da DA. Olha lá. Ok?
descendente posterior dá as septais inferiores. Ok? É dela que nascem as septais inferiores. Então, tem lesão proximal da circunflexa e do seu segundo ramo marginal. Vamos ver lá. Uma projeção chamada de crânio caudal, que é o tronco, que é a DA, aqui é a CX, né? Lesão grave da circunflexa, né? Mas para ver melhor a DA, tem colateral para a direita, a coluna direita deve estar fechada, tá? Também mostra aqui eu não vejo lesão tão grave da direita da DA não. Aqui, né, talvez. Deixa eu ver as imagens melhor. Aqui, bem no começo, parece ter uma lesão de Osh, Ricardão. Deixa eu ver aqui. Sequência seguinte. Fotograma seguinte. Tá isso aqui. Aqui está a DA, né? Ok? Tem lesões moderadas, mas bem aqui no Osh parece ter uma lesão severa. Vamos ver. Ok? Olha lá. A impressão de ter uma lesão proximal. Quando a gente bota aqui, numa outra projeção, essa é a DA, esse é um ramo diagonal, isso aqui são as septais, isso aqui é a colateral para a coronária direita. Ok? Então, naquela projeção é melhor de ver a lesão da DA. Essa aqui a gente não vê bem. Coronária direita tem lesão proximal grave. Não. E para ver lesão grave da direita e lesão grave distal também. Tem uma lesão proximal, lesão distal, pré-bifurcação, né? E aqui não aparece a DP, que deve vir já tá enchendo pro colateral. Ok, aparece só a ventricular posterior, ok? A DP está fechada, então tem oclusão da DP com lesão distal pré-bifurcação para VP e uma lesão grave proximal. Ventriculografia, fiz um pouco de ortografia também, mostra a contratilidade praticamente normal, né? Só fazer aqui para vocês verem. No momento da injeção, a sístole, um pouco mais de hipocinesia basal só. Estão vendo? Mexe bem a ponta do ventrículo esquerdo, até um pouco hipertrófico. Ok? Tá bom. Ok. Como é que tá no laudo? Alô? Pronto. Certo. Não, a medida de pressão não tinha. Não, também não. Ah, mas de ecocardiograma? Não foi feito isso. Não, o cateterismo não fala, não. Ah.
Não, na realidade quem pediu o exame foi o pessoal de Russas. Ela veio, fez o exame e já internou devido à gravidade da lesão, né? Bom, ela dá um tronco da coronária esquerda como normal, né? Ela dá um descendente anterior longa, calcificada, com lesão de 60% em terço inicial e outra de 90% em terço médio, com um bom leito distal. É a primeira diagonal sem obstruções. Ele dá circunflexa com duas lesões obstrutivas, a primeira de 90% no terço inicial e a segunda de 70% no terço médio, e a primeira marginal da circunflexa sem obstruções. A coronária direita dominante, com doença ateromatosa difusa, sendo a lesão mais importante no terço distal, de 99% de obstrução. Ele, que eu lembre também, que eu não anotei aqui, mas que eu lembro, ele também deu uma ventriculografia com a função sistólica preservada e uma válvula mitral competente. Competente. Acho que foi a mitral que ele falou só. A aórtica eu não estou lembrado do... Não, isso é um cateterismo, uma ventriculografia. Não. Assim, é um paciente que para tomar decisão precisaria ter dado completo, né? Na verdade, não é bem apropriado para discussão nesse momento, que você precisa de mais subsídio, né? No caso do eco e tudo. Porque se tem estenose aórtica, a estratégia muda completamente, né? E pode ser só esclerose valvar aórtica, né? Mas tecnicamente precisa ter esse dado para tomar a decisão, né? Certo. Em sendo só doença coronária, ele tem doença de 3 vasos, né? Também sintomático, né? E precisa de revascularização, né? Mas a presença ou não de estenose aórtica, ela muda muito a estratégia de tratamento. Certo. Quer colocar alguma coisa? Eu acho que é cirúrgico, o tipo de lesão, acho que é cirúrgico, né? Então, assim, se tiver estenose aórtica severa, também troca a válvula. Se não for severa, faz só a vascularização do miocárdio, né? Acho que com eco resolve isso aí, né? Eu digo em termos de definição de complexidade, né? Isso muda um pouco e muda a mortalidade intraoperatória também. Na verdade, dobra. Quando você faz revascularização sozinha, quando você associa uma correção valvar, essa mortalidade dobra no transoperatório, né? Nos primeiros 30 dias do ato cirúrgico. Isso mesmo se eu decidisse de repente fazer só a revascularização no primeiro tempo? Não pode. Não dá para fazer? Não dá não. Você tem que fazer Você tem 2 estratégias hoje para trocar a válvula aórtica. Você pode trocar por via percutânea, ou transapical, ou transfemoral. E aí existem alguns procedimentos conjuntos. Você faz isso e bota stent nas artérias, né? Ou você faz isso cirurgicamente, né? Você troca a válvula e revasculariza no mesmo ato, né? A mortalidade obviamente aumenta porque o tempo de extracorpóreo aumenta e as complicações são muito maiores, né? Ok, vamos conseguir o ecocardiograma, que eu acho que é antes de... bem definido aí, né? Não é definidor, precisa ter esse diagnóstico para mandar para a cirurgia, porque uma coisa é não mexa na válvula aórtica, outra coisa simplesmente, ok? Eu pedi para trazer o cateterismo, vamos mostrar aqui da semana passada. Eu logo adiantando, assim, um paciente de 63 anos. E a história dele, assim, sofreu muitas modificações, porque ele sofreu um infarto do miocárdio em novembro, porque ele tinha como fatores de risco hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, era sedentário, motorista de ônibus. Aí teve esse evento no final de novembro, veio para o hospital, fez um ecocardiograma, fez um cateterismo que viu uma lesão triarterial de artérias coronárias cardíacas, foi internado. Quando ele foi internado, como era logo de imediato ao episódio do infarto, e aí tudo indica que foi um infarto extenso, principalmente de parede anterior do coração,
foi indicada a revascularização miocárdica. Só que aí ele ficou com medo, estava assim, muito apreensivo. Eu acho que algo que se somou também para isso era que ele estava em período de abstinência do tabagismo, fazendo uso de clonazepam, benzodiazepínico, tem dificuldade de acompanhamento do tratamento em casa. Aí ele foi de alta a pedido. Saiu da enfermaria em dezembro, depois de ter feito o cateterismo dia 4. E em casa foi seguir o tratamento medicamentoso, mas não obedeceu o tratamento. Aí descompensou, possivelmente por conta da insuficiência cardíaca esquerda, causada pelo infarto do miocárdio. Teve um episódio possível de edema agudo de pulmão, foi bater na emergência, precisou fazer diurético para ver se estabilizava, voltou para ser internado, foi novamente proposto a cirurgia de revascularização e ele de novo não aceitou, foi de alta a pedido. Aí, acho que por conta aí já de toda essa vivência, ele decidiu voltar realmente para a enfermaria e se tratar, né, de acordo com o que a gente decidisse. Tem os ecos aí, se o Dr. Cabeto quiser a gente pode mostrar, pelo menos falar, mas tanto o que ele fez dia 4, como o que ele fez já nesse mês, mostrava uma área extensa de hipocinesia, pouca contratilidade do ventrículo esquerdo e diminuição da fração de ejeção. Dia 4 estava ainda 36%, 40%. E a que ele fez aqui já na internação desse mês estava 26%, né, até o Dr. Cristiano que fez. E a gente está trazendo hoje o cateterismo para a gente ver melhor essas lesões e pesar um pouco disso, né, do tratamento clínico. Talvez seria interessante para ele, pela questão do risco, tem muitos fatores de risco, acompanhar clinicamente em casa, mas tem muita dificuldade de seguir o tratamento. Né, e ao passo que a revascularização para lesão triarterial é uma boa indicação, aumenta a chance de sobrevida, e para a gente discutir aqui na sessão. O eletrocardiograma dele tem o quê? O eletro tem sinal de isquemia, né, principalmente mais de parede anterior, derivações anteriores, alteração de repolarização ventricular e de sobrecarga ventricular esquerda. Acho que são os principais achados. Tem fibrose na parede anterior? Tem fibrose, parede anterior. Tem fibrose. Tem. Você lembra do eco, Cristiano? Não. Tinha área de cinética, lembrando o aneurisma? Não tinha área de cinética. No primeiro quando ele infartou, que acho que foi em novembro, dezembro, teve uma área de discinesia no eco, mas agora o que tinha realmente era hipocinesia importante, principalmente apical, anterior, posterior ou inferior, eu não me lembro bem se era posterior ou inferior, e com uma função tanto sistólica como diastólica importante. Uma fração de ejeção era 26. Não tinha insuficiência mitral? Não me lembro de insuficiência. Se tiver uma coisa pequena, porque não lembro de nada assim. Tá. O que eu me lembro realmente é a disfunção com as alterações segmentares. Ok. Então, coronariografia, que data foi esse infarto? Final de novembro. Ok, esse CAT é do dia 4 de dezembro de 2014, né? Portanto, alguns dias ou semanas, né, após o infarto agudo do miocárdio. Coronariografia esquerda, tá? Só para os estudantes, a coluna está à esquerda, a oblíqua direita. Na oblíqua direita você vê na porção mais à esquerda a artéria circunflexa, que dá ramos marginais e se continua como artéria atrioventricular, tá? Na junção atrioventricular. Artéria descendente anterior, né, que dá septais, e dela saem também as artérias diagonais. Dá para ver já um stop aqui na porção proximal da descendente anterior, logo junto da primeira septal, né? Por definição, após a primeira septal se trata de terço médio, mas isso evidentemente varia de caso a caso. Mas uma oclusão na porção proximal da DA. Na circunflexa já dá para ver que tem uma lesão de ósseo, né? Esse é o diâmetro pós-estenose, esse é o diâmetro do ósseo da circunflexa, sugerindo já dois vasos acometidos, um com oclusão total e outro com estenose severa. Ok? Tem uma outra lesão pós. Artéria atrioventricular tem doença difusa, né? Da junção atrioventricular.
Ok? Mas tem uma marginal grande aqui, sem lesões significativas. Projeção crânio-caudal, que é apropriada para analisar o tronco da coronária esquerda. Nessa projeção, dá para ver a lesão do ósseo da circunflexa. E, a meu ver, é uma lesão que pega o tronco. Se vocês olharem, vocês vão ver que tem uma lesão. Essa lesão do ósseo, ela penetra no tronco, né? Olha lá. Tem lesão logo na saída do ramo AV, tá vendo aqui, ó, tem uma lesão de 99%, ok? Aqui, ó, tá? Da primeira marginal, dentro dessa tem uma lesão aqui subocluída. E essa artéria circunflexa, ela é grande. Essa própria lesão, essa própria artéria AV, depois ela se continua e dá como se fosse uma DP. Tá vendo? Tem uns septais saindo dela. Então tem lesão proximal e de terço médio circunflexa. Aqui não muda nada em relação àquela outra imagem. Aqui já a coluna está à direita, oblíqua esquerda, desce para cá DA, desce para lá CX, DA fechada. Tem um pouquinho de colateral para o sistema direito. Ok? E a lesão grave da CX, como a gente tinha visto. Direita fechada, enchendo por uma coronária pequena, mesmo assim está ocluída, e enche para o colateral dela mesmo, e já recebia colateral do sistema esquerdo também. A ventriculografia é tecnicamente inadequada, né? Tanto o catéter não está adequado, como a posição do catéter também, né? Injeta pouco contraste, né? E isso absolutamente é feito manual, sem bomba, não foi usado pigtail, tal. Tem uma série de inconformidades técnicas que dificultam muito a análise, por exemplo, de áreas de cinética, da função da válvula mitral. E, bom, ok. Cadê? Esse aqui? Só ventriculografia, foi? Dia 14 de janeiro. Feito, portanto, quase um mês depois, né? Aí aqui a gente já vê melhor, né? Um catéter já na ponta do ventrículo esquerdo, né? Com um catéter de pigtail, uma ventriculografia esquerda, aqui a válvula mitral. Não tem refluxo mitral importante, se houver é discreto. E na ventriculografia tem uma área de cinética, né? Bate só um pouco aparelho lateral e basal. E quando há sístole, ao contrário de haver contração, há expansão da área neurismática, tá vendo? Ó? Quando tem a sístole, essa área aqui expande, né? E tem um trombo apical, né? Tem uma área de subtração, que deve ser um trombo apical e uma enorme área de cinética. Essa parede, se vocês virem, dá para ver só o colo aqui, ó. Aqui, ó. Vocês vão ver que essa área ela contrai um pouco e tem aqui como se estivesse fazendo um grande aneurisma anteroapical. Ok? Tá. Então, doente na vez passada, a gente ficou com um pouco de dificuldade de decidir qual seria o tratamento adequado. A gente não tinha visto o filme. Pelo jeito, essa ventriculografia aí já é mais de 6 semanas depois do infarto, que é um dado importante para dar diagnóstico definitivo de área de cinética e estabelecer estratégia. Então,
Trata-se de um doente com sinais clínicos de insuficiência cardíaca, com disfunção severa, com lesão de tronco de coronária esquerda, artéria circunflexa e 2 ramos marginais, coronária direita fechada e DA fechada, e que precisa ser discutido o tratamento definitivo. Doutor Alberto, sua opinião. Aqui na semana passada, que ele abandonava muito o tratamento, né? Assim, se você me provar que tem alguma viabilidade nessa parede anterior, aí tudo bem, mas eu acho que isso é tratamento clínico. Eu acho que não Doutora tem muita Cristiane, coisa que fazer para esse paciente, não. Vai dar dele? No último eco realmente tinha um trombo. Eu me lembro agora que tinha realmente um trombo na ponta. Eu achei as artérias muito finas, muito realmente ruim para revascularizar, né? E eu acho que, dependendo se, infelizmente o eco não deu para a gente fazer, o eco de estresse, porque os aparelhos estão todos dois sem funcionar, que tinha sido decidido, né? Era primeiro fazer o eco para ver se tinha alguma viabilidade nessa parede, para decidir ou não se valeria a pena fazer cirurgia, senão só tratamento clínico. Eu vou repetir o que eu falei na semana passada em relação à conduta com breve prólogo. Os pacientes que são triarteriais e que têm disfunção severa são, teoricamente, os melhores candidatos à cirurgia. São os pacientes que têm maior benefício. Só que você tem que analisar caso a caso. No caso do paciente como esse, que tem uma disfunção ventricular severa, acho que se impõe uma prova de viabilidade miocárdica para decidir alguma coisa. Se essa prova mostrar que o miocárdio não é viável, não faz sentido submeter o indivíduo a uma cirurgia com alto risco, porque esses pacientes que têm lesão dos 3 vasos e disfunção ventricular esquerda, por um lado são os pacientes que mais se beneficiam, por outro são os pacientes mais graves. Então não faz sentido você submeter o paciente a um risco desse. Então acho que precisaria, se o aparelho de eco estava quebrado, podia ter feito uma cintilografia do miocárdio. E em relação a essa discinesia, que parecia aí na ventriculografia, o eco que a doutora Cristiane fez, acho que um mês depois, não mostrava uma discinesia, não mostrava um aneurisma. Esse é um aspecto importante também, porque às vezes a gente evita tomar uma decisão de conduta logo depois que o paciente tem um infarto miocárdio, principalmente quando tem uma lesão desse tipo aqui, quer dizer, que tem uma discinesia e você fica em dúvida se o paciente vai formar um aneurisma ou não. Se ele for formar um aneurisma, essa região aí vai ser excluída, não adianta colocar um enxerto para essa região. Então, com o eco que a doutora Cristiane fez um mês depois, não foi formado aneurisma, embora mantivesse o trombo. Então, acho que não tem nada para... Não parece ter aneurisma, portanto, não cabe tratamento para aneurisma. E revascularização, acho que só caberia uma vez comprovada viabilidade. Esse é um caso que, assim, ele não é simples de decidir, né? Assim, não é um... Primeiro porque ele tem disfunção severa, então ele está no estágio mais avançado da doença isquêmica do miocárdio, né? Então, por etapas. Do ponto de vista clínico, ele tem insuficiência cardíaca, né? Isso está bem documentado, isso é uma manifestação de doença grave, de doença aterosclerótica. Segundo, assim, não desmerecendo o eco, eu não tenho convicção de que esse doente não tem um aneurisma enorme na parede anterior. Aí não faz colo, mas esse é um CAT de janeiro, e aqui tem alguns sinões, né? Em nenhum momento a gente vê a DA, né? Então, a revascularização da DA, é óbvio que às vezes você vai para o ato cirúrgico e você vê a DA lá na hora e não aparece aqui, mas é pouco provável que esse doente tenha viabilidade na parede anterior. Ele tem área, ele tem QS de V1 até V4 no eletrocardiograma, e com esse achado de ventriculografia, tenho quase absoluta convicção de que não é viável. Aliás, eu dispensaria o estudo da viabilidade agora. Eu acho que
Eu tenho muito mais preocupação agora em saber o diagnóstico do aneurisma ou não. Porque se esse doente tiver um aneurisma muito bem definido com colo, aí eu acho que ele só tem duas saídas. Ou ele vai para transplante, ele tem 63 anos, ou ele vai para neurismectomia e revascularização das duas marginais da circunflexa. Que proposta é essa que eu seria muito simpático, viu, Ricardo? Eu acho que essa indicação, uma das indicações de aneurismectomia é esse doente que tem disfunção importante com área de cinética, e eu acho que tem. E o melhor método aqui, o melhor metodologia aí, eu acho, Ricardo, que vai ser fazer uma ressonância do coração dele, viu? Assim, do ponto de vista metodológico hoje, para a gente medir a espessura da parede, isso já te dá uma ideia da viabilidade, porque se tiver fibrose global, você nem precisa injetar, você já vê, né? E porque ele também é um doente jovem, né? Então, tecnicamente, a gente teria que fazer essa opção. A cintilografia, nessa situação específica, ela vai dar fibrose na parede anterior toda. O protocolo para estudar viabilidade é um pouquinho diferente. Você nem precisa provar, você não precisa nem pesquisar isquemia nesse doente especificamente. Você poderia só injetar talho. Mas eu acho que precisa de uma opinião de um cirurgião. É importante essa opinião do cirurgião nesse caso. Mas era bom a gente subsidiar o cirurgião. Esse eco foi agora recente, não foi? De março, né? Mas o eco é bom, né? Mas a ressonância é melhor para definição de área aneurismática do que o ecocardiograma. A gente tem conseguido pagando, né? Assim, né? Tem um doente nosso fazendo, hã? Estamos tentando uma pessoa que faz em Messejana. Tem um horário aqui, eu já conversei isso com a Rita, vamos ver. O aparelho está funcionando. E tem software também. Então, eu acho que nós vamos discutir isso. Vamos tentar fazer uma ressonância do coração dele, para a gente definir bem isso. E vamos mostrar um caso para o cirurgião, para a gente tomar a decisão. Se não tiver aneurisma, eu acho que esse doente aí é para indicação de transplante. Como ele tem 63 anos, e esse é um doente para indicação de transplante. Bota CDI ou não bota CDI, doutor Roberto? 26% de fascinação, cardiopatia isquêmica grave. Aí é que tá. Se ele for pro alvo, o CDI seria uma ponte pro transplante, porque ele não vai escapar, né? Porque pela fração de injeção ele já teria indicação de desfibrilador. Só para os estudantes, CDI é um desfibrilador automático, né, interno, implantado. Em algumas circunstâncias, na história natural da insuficiência cardíaca, 20 a 40% dos doentes têm morte súbita, né? Independente do tratamento que vocês usem. Quer dizer, alguns doentes vão ter morte súbita na evolução da doença. Então, quando você vai tratar a insuficiência cardíaca, você se preocupa primeiro com o sintoma, que tem a ver com qualidade de vida, juntamente com mortalidade, né? A gente usa drogas que mudam a história natural da ICC, os inibidores de ECA, beta-bloqueador, espironolactona, né? Diurético fopador de potássio, que são drogas que têm impacto de sobrevida, né? na insuficiência cardíaca. E o tratamento da causa da ICC, né? Que nesse caso aqui seria a revascularização e a neurismectomia. Independente disso, também estratificado o risco quanto ao risco de morte súbita. E a cardiopatia isquêmica está entre as cardiopatias com mais risco de morte súbita. Por esse motivo, mesmo que indivíduos que não têm documentação de arritmia ventricular grave ou taquicardia ventricular no anterior, você pode indicar um desfibrilador
na prevenção primária de morte súbita. Embora muitos serviços não façam, né, Alberto? Assim, o que você tem feito? Você bota Holter e quem não tem arritmia complexa, você não indica, ou você indica para todos os cardiopatias isquêmicas com disfunção, fração de ejeção abaixo de 35, como prevenção primária? Hospital, junto com o pessoal da equipe de marca-passo, a gente resolveu ser menos invasivo por questões de custo, né? Mas que teoricamente teria indicação, a gente acaba avaliando cada caso a caso. Eu não, outro dia procurei, não achei. Qual é o NNT para prevenção primária de morte súbita em cardiopatia isquêmica? Quantos? Cabeto, isso aí varia muito de cardiopatia, entendeu? Então, assim, por exemplo, na cardiomiopatia hipertrófica, no paciente de alto risco é de 4:1. Então, isso aí é uma coisa... eu não lembro bem determinado. É bem determinado. No isquêmico eu não lembro. Então, eu também não estou lembrado aqui de cabeça, mas é maior. É maior, né? Então, assim, dependendo do tipo de paciente, você tem que individualizar caso a caso, né? Então, assim, geralmente, no paciente com fração de ejeção abaixo de 35 e com Holter e com muita TVNS, a gente, no sistema privado, a gente estuda. Abaixo de 30 a gente não estuda, não. Já manda para colocar a CDI. Ninguém usa mais ECGAR, Roberto? Cabeto, é uma ferramenta, né? O ECGAR, nessa circunstância, ele tem um valor preditivo negativo maior para algumas... Para miocardiopatia isquêmica, praticamente eu não uso. Certo? Então, o ECGAR é um eletro... na realidade, ele pesquisa potenciais tardios que o eletro convencional ele não vê. Então, é um exame que é usado na estratificação de risco de pacientes com arritmia ventricular complexa que podem levar à morte súbita. Então, o paciente que tem potenciais tardios, ele é um risco a mais para ele desenvolver alguma morte arrítmica. Certo? Ok, sim ou não, sim ou mas não. São três critérios. São três critérios. Para ele ser positivo, ele tem que ser positivo em pelo menos 2. Certo? Que é a duração, a raiz quadrada do QRS dos últimos 40 milissegundos. São 3. Então você tem que ter os 3 parâmetros. Para bloqueio de ramo direito, já invalida. Você não tem. Para bloqueio de ramo esquerdo, você pode fazer, só que você tem uns valores diferentes. Bloqueio de ramo direito não adianta fazer CGR. Alberto, dispersão do QT. Pessoal, eu vi um estudo de variabilidade do QT hoje. Tem trabalho ainda sendo usado? Não, ainda tem com aquelas microalternâncias de onda T, mas não é uma coisa ainda que pegou, né? Então, assim, o que é que acontece? Existe uma história que você tem alterações da repolarização ventricular e alternâncias da onda T, da repolarização ventricular em pacientes com previamente a arritmias complexas e a morte súbita. Então, existem trabalhos mostrando que a dispersão de onda Q e da microalternância, esses pacientes têm um risco maior, desde que comprovado isso aí, de evento de morte súbita. Né? Mas, assim, não existe na definição, na avaliação de morte súbita, critérios isolados. O principal é a fração de ejeção, mas você tem que ter Holter, você tem que sintoma, a variabilidade RR, a microalternância, então tem vários. Você não tem você tem que avaliar o conjunto dos fatores. Você não tem um fator isolado que diga que o paciente
esse paciente é de alto risco. Assim, o paciente de alto risco é muito fácil. O paciente de baixo risco também é fácil. O grande problema é aquele paciente borderline intermediário que você não consegue, isoladamente com o exame, você definir em que estágio ele está. Se ele está mais para o risco menor ou se ele está para o alto risco. O grande problema é esse. Isso. Você se refere ao intervalo QT variável? Isso, variável. E através né? de que metodologia você pensa em Holter? Não, você pode fazer em Holter ou no eletro de 12 derivações. Né? Lembrando que onde você vê isso mais é onde você consegue definir bem, onde melhor você define o intervalo QT. Certo? Alguns autores falam parede inferior e outras na parede anteroseptal. E da microalternância tem software específico para isso que a gente não tem. Para dispersão você precisa ter quantos intervalos QT para você calcular isso? Para dizer que tem dispersão ou que não tem dispersão? Aí assim, você tem que fazer em episódios seriados, né? Mas aí eu não vou lhe dizer ao certo em quantos, porque isso na prática clínica, doutor Ricardo, a gente não usa, a gente acaba não usando, né? Mas... Só em termos de trabalho científico. Mais em termos de trabalho científico. Que isso aí você vê muito em síndrome do QT longo, que você tem aquelas alternâncias maiores. Certo.